me inspirei no Cats e montei o Aristogato, que foi o maior sucesso da minha carreira. Aristogato da Sibélia Fera. Foi um espetáculo assim que marcou, na verdade, o teatro para criança em Curitiba. Marcou do ponto de vista da produção, do conceito de produção. A relação da produção teatral com o mercado publicitário. É uma coisa que não se fazia em Curitiba. O ativismo tem que ser mais das pessoas brancas do que nós. Nós somos ativistas. A gente já nasce se defendendo, né? Se você não se defender, você vai, né, sendo excluído. Que sociedade nós queremos? Não é só falar que tá ali a lei de cota, tá aqui. Não, você precisa ter, como diretor, como produtor teatral, no seu elenco, você tem que prever. Eu tenho um elenco com 10 pessoas, eu vou botar 5 pessoas pretas. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o podcast Vozes Protagonistas. E vocês não têm noção de quem está aqui do meu lado. É um ator super experiente, tem mais de 45 anos de carreira, produziu mais de 100 espetáculos. A voz protagonista de hoje é nada mais nada menos que meu amigo Isidoro Diniz. Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo, Cícero. É um prazer estar aqui com você, né, nesse programa tão especial, né, para nós todos, que faz essa abertura aí, né, para as artes e para a cultura de Curitiba. Legal. E a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, né? Você, um artista, produtor, ator, cenógrafo, né, e muito mais, né? 45 anos de carreira é uma grande estrada, né, meu amigo? É um tempo. Mas você sabe, primeiro, quero desejar sorte, né, axé, para esse projeto. Obrigado. Que ele tenha uma vida longa, porque é um lugar de fala que todo artista merece e todos os artistas precisam passar por aqui para a gente estar difundindo o que a gente pensa, o que nós estamos fazendo e que você está fazendo, que você também é um grande artista, é um produtor também, ator. É legal essa parceria para a gente estar falando do que a gente mais gosta de fazer na vida. É isso aí, ó. Obrigado, hein? Obrigado. Né? E você fique ligado que a gente vai ter aqui durante essa primeira temporada. Serão 8 episódios, né? E você está convidado a assistir com a gente, né? Vamos falar do seu início. Como que surgiu o teatro na sua vida, né? Um menino, um garotão na sua cidade natal, Nova Fátima. Conta pra gente. Olha... eu sou um matuto, eu sou da roça. Eu nasci em 58 numa fazenda, lá no município de Nova Fátima, chamada Fazenda Cachoeira. E ali, a gente trabalhava em lavouras de café, no terreiro, assim, já aos 10 anos já estava trabalhando, menos ainda já estava trabalhando, saía da escola e já ia ajudar os pais. Eu lembro como surgiu o teatro, que na escola eu preparei um texto, né? Acho que era um trabalho de português, e eu preparei um texto, eu e as minhas amigas. Até esses dias nós nos encontramos, que ela foi tratar da aposentadoria, da minha aposentadoria, e nós lembramos desse fato. Por isso você lembra que nós ensaiamos uma pecinha lá na escola, a gente estava no primário. Que legal. Lá. E sempre nas aulas de português, né? Sempre. A professora de português sempre estimula, né? Então foi lá que nasceu o meu primeiro improviso, assim, mas eu não tinha noção do que era. Eu queria ser artista, mas não sabia o que era ser artista. Primeiro, as referências, né, ali, nessa época, 69, 70, 68, 69, 70, que a gente não tinha televisão ainda, era rádio. Então minha mãe ouvia novelas de rádio, noticiário de rádio. Então tudo que se referia à arte, para mim era... no rádio, as referências. E as revistas que chegavam, Revista Cruzeira, Manchete, enfim, as que chegavam com as notícias dos artistas. Ali era a referência que eu tinha. E eu queria ser artista. Já sabia desde cedo? Já, tanto que eu escrevi isso intuitivamente, veio do coração mesmo, assim, da alma, né? Acho que foi ali uma manifestação ali. E depois disso, eu foquei, eu quero ser artista. E para ser artista, precisa estudar. E eu foquei nos estudos, né? Então, eu estudava, fiz o primeiro grau não, fiz o primário ali, fiquei um tempo sem estudar, porque não tinha a sequência. Depois voltei a estudar, acho que em 75,
75, ia em 75, estudar na cidade. Eu ia a cavalo estudar. Eu trabalhava o dia inteiro, depois eu ia a cavalo estudar. Mesmo? Verdade. E deixava o cavalo na casa de uns amigos da minha prima, que já falecida. Ela me ajudou muito. Então eu ficava na casa dela, ia no colégio, em Nova Fátima. Depois a gente muda para a cidade. Esse colégio chamava Doutora Luiz de Barros Toches. Eu fiz todo o ginasial ali. Então, nos primeiros 2 anos de ginásio, 75 a 74, não me engano, 74 a 76, eu fiz lá da fazenda. Que bacana, né? E tem gente que ainda reclama, né, Isidoro, que vai pra aula, né, vai pegar ônibus e tal. Olha aí, ó, um exemplo maravilhoso aqui do nosso amigo. É legal falar sobre isso, porque era uma outra época também, como eu falei. Sim. A gente não tinha televisão, era rádio. Depois vinha a televisão. Daí, nos anos 70 já começa a vir a televisão. Aí eu começo a ver as novelas. A primeira televisão que chegou em casa foi em 70, que eu assisto a novela Meu Pé de Laranja Lima, com a Eva Vilma, que é a minha atriz preferida. A minha também. Eu amo Eva Vilma. Foi que ela fazia a Jandira, personagem. Né? E depois o Jerônimo Menor de Sertão, também, que tem o Canarinho, que era a minha referência de que como a gente não via pessoas brancas na televisão, via pouquíssimo, no Jerônimo Menor de Sertão, a primeira novela eu já vi o Canarinho, que fazia ali o Moleque Saci. Que eu falava, tinha poucas pessoas pretas. Né? Isso começa agora, né? Depois das políticas afirmativas. Sim, a gente vai falar disso. Mas antes não tinha, né, essas referências. Mas, por acaso, o primeiro contato que eu tenho, eu vejo pessoa preta na televisão, que é o Canarinho. A minha referência é ele. Que bacana. Que eu chamo-se Jerônimo Menor de Sertão. Isso é 72. Então já tinha essas referências já de novela. É isso que eu quero ser. Como eu via no rádio, eu não via encenação. Na televisão, você já via as imagens, novela. A gente não tinha televisão em casa, mas a gente assistia num clube que os trabalhadores trabalhavam o dia todo, depois ia assistir as novelas, os programas da televisão, aquelas imagens, tudo cheio de chuviscos, né? Assim, e ficava lá fora arrumando a televisão, botando pra... tá aí, tá bom, tá ótimo, segura aí, pra gente ver as novelas. E o menino lá, com esse olhar já na arte, já vislumbrava essa futura profissão. Nossa, cara, era tão assim, tipo, porque a gente não tem noção. A gente, eu, sobretudo, não tinha noção do que era isso, que é uma profissão, um ofício, como diz a dona Fernanda Montenegro. É um ofício, porque vem da vocação. Eu trabalhando na roça e passava pela BR, né, os caminhões, e passavam os caminhões da Rede Tupi de televisão, como era rolo, né, videotape, que eles traziam para o São Paulo e deixavam em Londrina, porque a nossa cidade é próxima de Londrina. Eu falava que a novela está indo dentro daquele caminhão, um dia eu vou passar dentro daquele caminhão. Olha só. Então essa referência era assim, tipo, e foi marcando isso na minha vida. Pronto. Que bacana, né? Menininho danado esse, pois hein? É. Já vislumbrava. E Curitiba? Como que surgiu, né? Como que você veio pra cá? Conta pra gente. Sair da sua cidade natal pra vir na Labuta, aqui na cidade. Atrás do cidade sonho. grande, né? Atrás do sonho, né? Um menino, né? Um menino que tinha 19 anos, 79, 20 anos. Eu tinha fiz 20 anos em 78, sou de 58, 20 anos eu tinha. Engraçado que eu já cheguei em 79 e já comecei a trabalhar. É assim, a gente se formou e fomos fazer a formatura, uma festa na praia, não conhecia a praia. Fomos para Camboriú, toda a turma, nossa turma. E a gente promovia nessa formação ginasial, eu já era o produtor também. Olha aí, ó. Eu já ajudava nas festas. Já ajudava. Entendeu? Nem sabia que realmente era uma profissão. Que eu ia precisar disso. Ia precisar depois. Né? Então a gente promovia as festas, os bailes, as festas juninas. Era nós que promovia para arrecadar dinheiro para a gente vir na formatura. Bom, fizemos esse encontro lá em Camboriú, e de lá todo mundo voltou para a cidade e eu disse pro pessoal que ia ficar em Curitiba, que eu tinha um irmão aqui, que é o irmão mais velho. Ele me deu todo o suporte, né? Que ele trabalhava na Telepar na época, era diretor da Telepar, me deu todo o suporte. Eu fiquei em Curitiba, ali na Westfalen, e ali começou toda a minha trajetória em Curitiba. Trabalhar primeiro na rodoferroviária, na aviação Cometa, que eu trabalhava como agente de passagem, quando eu vendia passagens, depois relacionar com as agências que vendia passagem, turismo. Né, no centro de Curitiba. Aí surgiu o Teatro Amador.
chamado Tony Pereira. Foi o primeiro diretor que me deu oportunidade. Esse que ano mesmo, amigo? 79, tudo 79. 79. Eu já fui trabalhar na rodoviária, né? E já um amigo que indicou para o Tony, que estava ensaiando uma peça. Essa peça chamava-se Consertador de Brinquedos. O Consertador de Brinquedos, de Stella Leonardo. E eu fazia, na verdade, um palhacinho. E que incrível, vou voltar para Nova Fátima de novo. Tá. Porque lá em Nova Fátima, na fazenda, tinha as festas de reis, né? Folia de reis. Uhum. E era assim, aquele cara que fantasia para contar a história. Era um palhaço, na verdade, era um clown. Sim, um clown. E eu morria de medo daquilo. Nós fomos entrar debaixo da cama. De medo. Uhum. E foi o meu primeiro personagem no teatro. Olha só, que coincidência, né? Né? O palhacinho, que eu fazia protagonista, e fui protagonista de várias peças com o Tony. Então foi essa peça, depois foi O Marido número 5, né? Fizemos festivais de teatro amador ali no Teatro de Bolso, que era na Praça Rui Barbosa. Uhum. Que eu encontrei ali era um centro de teatro amador. Tinha um festival que fazia ali, que era organizado por Laerte Ortega, que é um grande pensador do teatro curitibano, uma figura importantíssima, né? Aqui tinha Nietzsche Jacon em Londrina, com o teatro, né? O teatro amador também, que era vinculado à Universidade a UEL, né? Que são meus amigos, Zeca Senovich, tá, né? Aí por aí ainda, fazendo entre outros grandes atores que eu vou a Londrina e sempre conto com eles. Então todos nessa geração, essa geração de 70, 80... né? Uma geração atrasada, na verdade, né? Porque a minha geração, na verdade, é 70. Uhum. Então eu tenho uma década de defasagem. Uma falta de retardo aí, sabe? Porque eu estava na roça ainda. Mas depois que chegou, veio com tudo, né? Foram várias peças ali realizadas, né? E ele fala, gente, do teatro amador, mas é um teatro altamente profissional. É só fera, né? Eu peguei um pouquinho bastante do teatro amador, sim, né? Sim. E tive altamente pessoas qualificadas que trabalhavam na época, né? Atores, diretores. Os grandes nomes do teatro vieram de lá, né? Sim, os grandes nomes. Como já falei, a Nietzsche Jacon é uma delas, né? Dona Fernanda, o próprio Paulo Otran, né? Nomes nacionais que na época, né? Eles precedem, eles são lá da década de 40, né? Então, o teatro era amador mesmo, né? Tinha uma central de teatro, não me lembro agora, no Rio de Janeiro, que fomentava bastante o teatro amador, que tinha vários festivais e tem até hoje. O Festival de Londrina dessa época é um dos festivais mais antigos, é teatro amador. O FENATA, em Ponta Grossa, é festival de teatro amador, começou nesse período. Tem um festival no Rio de Janeiro, que eu não me lembro a cidade agora, também, que é super importante, e um festival no Nordeste, que são os 4 festivais, acho que em Rio Preto, Rio de Janeiro, são 5 festivais. Rio Preto, acho que sim. Isso, que são festivais dessa época, da época do teatro amador, onde passaram grandes nomes nossos mesmo aqui, tipo, eu falei de Dona Fernanda, eu falei de Paulo, né, a própria Dona Eva Vilma, né, no Teatro Arena em São Paulo. Isso, Teatro Arena. Aqui, né, o Varli, a Denise Stocco, lá na Schneider, no SESI. Toda a formação, o Delair Rodrigues, todos passaram por essa escola do teatro amador. O que é o teatro amador? É onde a gente se formava, onde você tinha um encontro com a dramaturgia nacional, primeiramente, né? E você, no processo criativo, você aprendia a fazer tudo, né? Tanto que eu sei fazer tudo, até costurar, que eu tinha aprendido a costurar com a minha mãe em casa, eu costurava figurino. A gente fazia adereços. O grupo todo, não só eu, o grupo. Então tinha esse trabalho voltado para o coletivo, para a cooperativa. Isso mesmo. Era muito legal isso. Então a minha formação é disso. Só que isso a gente leva para a vida toda, né? Para a vida toda. E isso se perdeu um pouco, né? Se perdeu. A gente faz, né? Se precisar, a gente vai lá, varre o palco, a gente coloca um banner, né? A gente é dessa geração que faz a coisa acontecer, não espera, né? E eu sou da geração também do teatro universitário. Sim. Né? Que teve uma época super glamurosa em Curitiba e a gente fazia isso. Eu lembro que a gente costurava figurino, Aurora da Minha Vida, um grande espetáculo que eu fiz com o Laércio Rufa, né? Sim, sim. A gente costurando ali de madrugada, entendeu?
né? E hoje as coisas, claro, né, estão mais prontas aí, né? É porque, na verdade, muda, né? Muda um pouco o contexto, né? A dinâmica da sociedade, elas mudam, épocas, né? Eu não estou falando com romantismo, achando que a minha fase era melhor. Não, eu como eu também falei, não. foi muito mais difícil para mim. Eu não gostava disso. Eu fiz porque é a única opção que eu tinha. Né? Hoje está muito mais fácil. Hoje você tem uma biblioteca na sua casa, no seu celular. Imagina. Né? Você tem cinema na palma da mão, né? A gente ia circo, a gente ia no circo, né? Então meu primeiro contato com a arte também foi no circo, lá na cidade, que ia lá apresentar. Então tem tudo isso também. Agora, eu gosto mais de hoje. Eu queria ter nascido agora. Tudo mais fácil. Geração millennial, Isidoro? Sim, eu queria. Porque, muito mais fácil. Claro, imagina, você acha que é lá na roça, trabalhar. Não, realmente, Né? Você tem razão. Não tem orgulho disso. A gente tem muitas facilidades. Né? Não. A gente nasceu pra ser feliz, pra estar tranquilo fazendo tuas coisas. Não com a dificuldade que eu tive. A dificuldade que eu tive e o esforço que eu tive pra fazer, pra chegar até aqui. Então, é muito doloroso, entendeu? Então, não acho bom que a juventude... Eu não desejo isso para a juventude. Eu quero que a juventude tenha fácil acesso ao aprendizado, às escolas de teatro, às universidades, né? Que o sonho deles seja mais fácil de chegar. Mas o meu chegou e eu estou super feliz e alegre. Claro, a gente vai falar dessa continuidade da sua história no teatro profissional e aquilo que você fala dos jovens, é mais um lembrete aí para os jovens, né? Tudo bem, tem a facilidade da internet, tem, né? Tudo isso daí, tudo na palma da mão, né? Mas tem que ler, viu, gente? Olha, tem que ler, né? Eu durante muitos anos fui professor de teatro e de jornalismo, né? Os jovens um pouco não gostam muito de ler, não, hein? Não gostam muito de pesquisar. Mas para a gente ser esse profissional e ter um lugar ao sol na nossa profissão, né? É preciso se dedicar, não Precisa. Primeiro, se você está nesse ofício do teatro, das artes, você precisa conhecer, sobretudo no teatro, a dramaturgia. Né? A dramaturgia universal, a dramaturgia nacional. E isso eu aprendi lá no Teatro Amador, que a gente tinha a semana de leitura de vários textos, né? E conhecer autores. Você conheceu o Vieninha, o Bual, né? O Nelson Rodrigues. E quando que você, fazendo teatro amador, obviamente, e batalhando, quando que você foi para a produção? A produção, ela vinha junto, ou o ator veio um pouco antes, ou junto, tudo misturado? Como é que foi a questão da produção? Você sabe que eu posso considerar que veio junto. Porque no processo do teatro amador você faz tudo. Isso. Quer dizer, só que a consciência do que é uma produção, eu fui entender com Giovanni Sesconeto. Ele tem um espaço lá, o Espaço da Criança, lá em Santa Felicidade. Tem até hoje, né? Um espaço hoje. super bacana. Isso. Ele que me convidou, ele que me deu oportunidade, que ele viu uma peça minha, acho que amadora, em algum lugar, não sei se foi no Guairinha, alguma coisa, e me convidou para fazer, acho que um programa de televisão, que ele era emitido à televisão, ao cinema. O Giovanni tinha essa coisa, ele era bastante, me fala, empenhado, né? E ele foi o primeiro cara que me deu oportunidade, assim, como profissional. Isso foi em 82. A gente foi fazer um programa de televisão na TV Curitiba, Canal 2. Isso. Chamava-se Clube do Pingão. E é um palhaço que ele precisava. E como eu estava fazendo um palhacinho, já calhou. Só que eu fazia um palhacinho de peça de teatro. Né? Um clown de teatro. E ele me chamou para fazer um palhaço de circo, um clown de circo. Tem todo um outro roteiro, tem toda uma formação diferente, uma informação diferente, né? Ali foi uma escola também com ele, que tinha todos esses roteiros de piadas, tudo. Eu aprendi com ele. Então, Giovanni é esse marco. E ele fazia o que? As peças infantis e produzia as peças infantis. E me deu a oportunidade, inclusive, de ganhar mais, né? E eu precisava ganhar mais. Porque eu me sustentava. Então, eu já tinha que trabalhar em outro lugar. Só de ator não dava. Daí, vocês querem me ajudar na venda dos espetáculos? Daí eu fiquei encarregado de fazer a produção de escolas. Olha aí, gente, aí que veio o know-how desse cara, que é brilhante, ele sabe vender espetáculo como ninguém. Isso, eu vendia muito bem, Cícero, imagina, a gente vendeu, tem espetáculos, a gente vendia 60 mil ingressos em Curitiba. O Chapeuzinho Vermelho de 85 chegou a 60 mil ingressos em Curitiba. Foi um grande sucesso dele, assim, era eu que vendia.
Deus já estava já fazendo outras coisas, só não estava só na venda, a frequência, porque eu ia nas escolas, falava com as tias, com as professoras, tinha um bom relacionamento. Era bem famosinho na época, as pessoas me cumprimentavam na rua, porque é bastante coisa, né? É bastante público. Curitiba, nas décadas de 80, não é essa Curitiba de hoje, essa Curitiba que, né, é do centro até a Vila Osternac, Piraquara, Araucária, é uma Curitiba metropolitana hoje em dia, e a gente compreende isso. Antes não, a gente vivia Curitiba, do bairro Alto, a Curitiba do Boqueirão, a Curitiba, né? Essa Curitiba que a gente vivia. Então, eu ia nesses lugares de bicicleta, entregar cartaz, falar com as tias, agendar as tias. A gente fazia bem. Então, a produção foi o Giovanni que me deu os primeiros passos. Pegou na minha mão e falou assim, é assim que você faz. Ó, isso. Né? E depois eu fui fazer sozinho a minha companhia. Segui o mesmo caminho dele. Só que tem um encontro aí muito bacana que você fez, né? Com uma estrela, né? Eu considero uma rainha aí do nosso teatro, que é a Regina Vogue, né? Você foi aí um grande parceiraço, sócio de Regina Vogue, né? E no livro dela, ela tem um livro e ela fala com muito carinho de você e ela escreve, né, um testemunhal, né, muito afetuoso em relação ao que vocês viveram naquela época, naquele período, né? E ela diz assim, né? As aspas são minhas, né? Eu tô aqui traduzindo o que eu lembro do que ela escreveu, né? Que ela aprendeu muito com você, né? Inclusive a vender espetáculos, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória, desse período, desse grande encontro, né? São dois gigantes, eu considero, né? Dois profissionais altamente competentes do nosso teatro, juntos naquele período. Como é que foi? Por isso então, com o Giovanni, eu fiquei na companhia dele até 1985. Né? Ali ele já estava começando a fazer os grandes espetáculos. O último espetáculo que eu fiz com ele foi o Chapeuzinho Vermelho. Mas antes disso, a Regina morava na 3 de Maio e nós nos encontramos, assim, amigos, sem nada, se engajar a fazer teatro por aqui na cidade e ficamos amigos, assim, foi até um encontro assim, de alma, eu e ela. Nos encontramos e logo nós encontramos assim, uma simpatia, ficamos parceiros, assim. Eu apresentei ela ao Giovanni. Eu já era, tipo, o galã da companhia do Giovanni. Eu levei ela pra companhia e falei, Giovanni, ó, tem uma mulher aqui que é atriz de circo, tal. O Giovanni imediatamente se encantou com a Regina também. Então, primeiro foi esse trio. Foi eu, Regina e Giovanni. E passamos a trabalhar ali nas peças do Giovanni, nos programas de televisão do Giovanni, que fizemos na TV Iguaçu, na TV Curitiba, e depois na TV Iguaçu. Então, eles faziam a parte de ilustração do programa, né? A Regina, mais o Maurício Vogue, entre outros atores. E eu e o Giovanni fazíamos 4 palhacinhos. E dali, dessa parceria com Regina Vogue, nós construímos uma afinidade tão grande que nós falamos assim, por que a gente não monta uma companhia e não vamos, né, produzir os nossos próprios espetáculos? Eu tinha já aprendido nesse tempo todo fazer teatro infantil. Tinha venda nas mãos. E estava buscando uma cara para o meu teatro. O que é uma cara? Uma estética para o meu teatro. Só o que eu fazia já não estava me agradando mais. Eu queria buscar outras coisas, outros textos, né? E aí a Regina topou. Falei, vai ser difícil para nós no começo, nós não temos nada, a gente não tinha nada. Nós não tínhamos nada. Só foi com a garra e com a coragem. Nada. Eu tinha condições de fazer uma peça, produzir uma peça, mas sabíamos como fazer. E fomos. Primeira peça nossa, como é que foi chamada? Chuva de Cores. Texto de Onivaldo Dutra. Eu e Regina como ator e produtor já. Era só sócio. Né? E tadinho de nós, tantas coisas que aconteceram conosco ali, a gente acreditou. Tanto que a gente acreditou que a gente está fazendo até hoje. A gente passou por cada coisa, por cada experiência, você entendeu? Cada vivência, difícil, mas nós conseguimos superar tudo isso. Então, o encontro nosso, eu digo que é um encontro de alma, eu com a Regina, assim, tipo, até hoje somos amigos, somos vizinhos, sempre discutimos alguma coisa juntos, né? Como a gente tem um problema, a gente fala um pro outro, somos parceiros mesmo, fizemos muita coisa junto, fizemos de Chuva de Cores, depois fizemos os Saltimbancos,
Depois fizemos A Fada que Tinha Ideias. E o último trabalho nosso junto foi o Pluf de Fantasminha. Que daí eu fui morar na Europa. Já é 88. 89. 89 eu morei na Europa. Isso mesmo. Daí eu deixo ela, eu preparo a venda, deixo ela bem estruturada, que a gente já era famosinho nas escolas, bons espetáculos. Ela ficou com um espetáculo e eu passei 1 ano na França. Esse período. Mas assim, tipo, foi muito proveitoso esse trabalho nosso. E sempre estávamos juntos, eu e ela, sempre. Estamos juntos até hoje. E na Europa, o que você aprontou lá? Olha, na Europa eu fui, na verdade, essa experiência tão bacaninha também. Eu fui convidado de um grupo de artistas para dançar e para fazer um show de transformista. Eu fazia Maria Bethânia, na verdade. É mesmo? E quem ensinou a gente foi um ator transformista do Ceará, que ele fazia o Ney Mato Grosso. Ele nos dirigiu, porque a gente tinha toda a bagagem de teatro daquele período ali, mas não tinha o macete de fazer um travesti. Uhum. Né? E ele foi nos ensinando. A gente já frequentava boate na época, já via os shows, espetáculos maravilhosos, né? E eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer, tal. E ele me dirigiu perfeito. Eu fazia a cantora Maria Bethânia, lá em Paris. Nas boates, shows, boates enormes, assim, isso. Mas era dublado, não era ao vivo. Uhum. Entendeu? Que experiência fantástica, hein? Foi muito Maria fantástico. Bethânia, você é fã, claro, de Maria Bethânia? Imagina, Quem eu não amo é, Maria né? Bethânia. Amo de paixão Maria Bethânia. Aliás, eu inspiro bastante nela, né? Minha postura artística, cênica, né? Toda essa ideia, né? Esse aprendizado, essa experiência dela, né? Como ela vive tem a vivência de palco, de concepção de espetáculo, eu assisto todo o espetáculo dela. Eu como também. ela concebe um Ela é espetáculo, como ela maravilhosa. pesquisa, as referências literárias dela, como é que, sabe? Então, inspira a gente. Você precisa ter alguém que te inspira. E alguém que inspira você tem referências bacanas. E você vai por aí, você vai abrindo o seu caminho, né? Você vai como se você chegasse numa floresta, né, virgem, e você vai abrindo, vai. É uma Então a Bethânia referência. é uma luz intelectual na minha Ela é vida. uma entidade, vamos Ela combinar. ela é. Meu Deus do céu. Poderosa. De voz, de potência. Uma grande atriz, eu acho. Eu saio da roça, fico em Curitiba, de repente eu estou em Paris. Tá em Paris. Olha o que a arte faz na sua vida. Que maravilha. A arte transforma, né? A arte transforma. Qual é a chance que eu teria na vida se não fosse a arte? Eu pergunto isso agora. O que eu teria feito, meu Deus, da minha vida? Não. Alguns artistas dizem, eu já ouvi isso muitas vezes e eu acredito nisso, né? A arte nos salva. A arte nos salva. Nos salva. Ela nos salva, ela me salvou e ela transforma vidas. Transforma. Ela te levou para um outro lugar. Outro patamar, né? De vida. Outro lugar, né? Outro lugar. E eu fui buscando maneiras, meios de aprender. Como eu falei, quem são os seus musas, suas musas, né? Tipo, Maria Bethânia na música, você tem Chico Buarque, aí você tem no teatro, você tem a Dona Eva Vilma, que é, né, lindíssima, né? Aliás, Mulher de Ali, eu cheguei a sonhar com ela, né? Que é a minha namorada. Nossa, eu tive o prazer de conhecer a Eva. Né? Então você vai fazer o quê? Maravilhosa. Você vai acompanhando a carreira e vai vendo que ali filmes, você vai vendo peças de teatro. Então o teu repertório vai aumentando. Aí você vai vendo as peças que ela está fazendo, quem são os autores, quem está dirigindo, né? É isso. Então as suas referências, a sua inspiração, ela também é uma escola para você. É uma escola, é uma porta que abre para o mundo, para você se intelectualizar, para você se aculturar, né? Então você precisa disso, né? Eu acho que um ser humano, se ele não tem inspiração, ele não tem vida, né? A inspiração é o que move, é mais a inspiração que move, que sustenta a sua vocação, que dá para você segurar todas as bombas que acontecem, os pepinos que acontecem nas nossas vidas. E que são, né, não é fácil. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, um pouquinho disso, né? Porque não são só flores na nossa profissão, né? A gente também, né, é puxado o negócio, né? E aí, voltando pra Curitiba, foi aí que você se separa da sociedade com a Regina.
Como é que foi isso depois? No período com o Giovanni ainda, ele me dá, assim que eu vou construir a companhia com a Regina, ele me dá um livrinho chamado Os Aristogatas, que é um musical da Broadway. E como eu já tinha expertise com o Giovanni de produzir clássicos, e a minha viagem na Europa me dá lá, eu acho que eu vi foi o Cats, que eu vi em Paris, nesse período, eu falei, e encontrei esse livro e fui folheando, eu falei, eu vou fazer Cats para criança. Já que eu não posso ser um produtor de grandes musicais, eu vou fazer um musical. Aí tinha o Paulinho Maia, que é um amigo também, que fez o texto, o Wellington Silva, também, que é outro ator na época. É uma galera, porque eu fiz dança também. Então eu já conheci o pessoal da dança, da coreografia, né? E Madonna estava no período, né, super ali, na década de 90 já. Aí eu falei, vou fazer então esse Aristogatas. E me inspirei no Cats e montei o Aristogatas, que foi o maior sucesso da minha carreira. Aristogatas e Bela Fera. Foi um espetáculo assim que marcou, na verdade, o teatro para criança em Curitiba. Marcou do ponto de vista da produção, do conceito de produção. A relação da produção teatral com o mercado publicitário. É uma coisa que não se fazia em Curitiba. Se fazíamos trocas de permuta, mas não uma produção e no empresário, porque já é a lei de incentivo aí, e buscar apoio e fornecer material. Eu fazendo isso, Cícero, tudo de intuição, tudo exibido. Né? Porque eu acompanhava a Verinha Valflor, Giovanni, as suas grandes produções, sabia a produção dele de VT, né? Para as peças dele, eu acompanhava, participava com ele. Então tudo eu tinha uma expertise disso aí, mas na prática eu estava resolvendo sozinho. Ali eu estava sozinho resolvendo, produzindo, atuando, entendeu? E buscando condições de realizar essa coisa, a coisa da estética que eu falei para você. Foi o Cats. Eu tenho montagem, eu tenho esse material, trecho pequeno. Foi o Cats que nós montamos, foi um espetáculo no Guairinha que era fila. Nós ficamos de julho a novembro em cartaz no Guairinha. Foram 35 mil público que assistimos. Uma boa temporada. Uma boa temporada. Nossa, mas assim, a produção, divulgação, a televisão, ela apareceu em vídeo naquele programa Video Show, lembra do Video Show? Uhum. Rede Nacional falando isso, foi tão o sucesso que era, foi até o Miguel Falabella que fez a apresentação, foi super assim, tipo, olha, lá em Curitiba está acontecendo, né, o Cats brasileiro, né, e fala de nós, e eu tentei uma entrevista minha falando, né, do sucesso que estava naquele momento, e a gente era solicitado para todos os programas de televisão em Curitiba, a gente era bem metido, assim, foi um sucesso, assim. Que legal. E hoje, como é que tá, né, a sua carreira, né? Tive a oportunidade de ver alguns espetáculos, né? A irreverência, gente, tá na veia desse moço aqui. Vocês não sabem, né? Tratando de temas, posso dizer polêmicos, mas necessários, né? A questão, por exemplo, da negritude, né? Que você não vou dizer um ativista, não sei, ou sim, né? Mas um cara que está sempre à frente, lutando pelos direitos. Né? Como que está isso? Como é que está a nossa área, né? Para artistas negros? Você acha que ainda precisa mais conquistas aí? Precisa muito, né? Precisa muito. Eu comecei fazendo o teatro eurocêntrico, que a gente fala, teatro de branco, né? E o teatro não tem cor, né? Porque a formação, né, são a minha formação e as minhas informações que eu tinha. Eu não tinha uma consciência. Eu sabia que eu sou um homem preto do interior do Paraná, pobre, né? Então eu sabia das minhas condições, mas não tinha consciência, não tinha um letramento racial, que é diferente. Né? Você ser uma pessoa preta e você ter letramento racial da sua consciência, da sua ancestralidade. E eu passo uma época da minha vida me preparando para isso. Também foi um amigo que me
me orientou, que é o Glauco Souza Lobo, que é um grande pensador, ativista. Ele sim era um ativista, um homem branco, antirracista, que fazia ativismo no movimento negro. Ele que me trouxe para o movimento negro. Ali eu conheci autores, o teatro experimental do negro, que eu fui saber o que era, fui saber o que é a dramaturgia negra, né? E aí me inspira para fazer o meu material. É o que eu estou fazendo hoje. Mas eu venho fazendo isso desde 2010, 2005. Eu fiz a ópera pop negra, lá com os meninos Vozes de Angola, né? Encenaram conosco essa ópera. Depois eu fiz em 2010. Era inspirado num livro de contos chamado Mucondo. É o Pichain. Depois eu fiz Solo dos Mares. Essa foi no período pandêmico. Né? Aí já tem a dramaturgia que eu considero dramaturgia negra, lá com o Salomão, que é um autor mineiro de São Paulo, que é meu parceiro, está conosco aí, né? E surge o Bom Crioulo, né? Agora que vocês viram, né? Porque na verdade eu viro novamente para estudar. Né? Autores negros, dramaturgia negra, temas negros, né? Para a gente continuar a luta e continuar a nossa conquista. A gente não tá toda resolvida nas nossas vidas. Você tem as políticas afirmativas, você tem as cotas, uma série de conquistas hoje colocado aí nas leis de incentivo, na lei municipal, no Profício, Programa Estadual de Incentivo à Cultura do Governo do Estado, no Governo Federal, né? Nós temos muito avanço positivo, considerável no governo federal, né? A Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc II, né? Então ele já traz no escopo da legislação as políticas afirmativas, né? Eu penso tem mais oportunidade de pessoas pretas trabalharem, mas eu penso que é uma luta de todos nós, Cícero. Eu estou sempre no teatro, porque vendo as peças e tal, eu sempre costumo falar, né, que o esforço é muito mais dos brancos, das pessoas brancas, do que nós. Né? O ativismo tem que ser mais das pessoas brancas do que nós. Porque nós somos ativistas. A gente já nasce se defendendo, né? A pessoa preta já nasce se defendendo, porque se você não se defender, você vai... Né, sendo excluído, né? Então você precisa arregaçar as mangas e se esforçar para você estar inserido, né, nos meios que você trabalha, né? No meio artístico não é diferente. O meio artístico não é diferente, tipo, porque é artista, não, meio artista também é racista, bem racista. Talvez mais racista que os outros, eu posso dizer. Mesmo? Mais racista que os outros. Por quê? Porque o racismo é uma questão de ignorância, não é isso? Você desconhece. Quando você tem informação, você tem conhecimento, você precisa, né, combater isso. Então, o meio artístico, eu acho que eu sofri bastante em Curitiba, muito, mas não tive oportunidade em Curitiba. A oportunidade em Curitiba foi eu que provoquei. Claro que eu citei pessoas que me deram. Você desbravou. Eu tive pessoas, tive o Tony Pereira, no Teatro Amador, eu tive o Giovanni Sesconetro, no Teatro Adulto, entendeu? O Glauco Souza Lobo, né? O João Luiz Fiani, que é uma pessoa que sempre me deu a mão, sempre estava, sabe? Eu ia cair, o João estava do lado. O Fiani estava com a mão. Tá? Então... E atualmente você está no sindicato, né, que a gente sabe, né, continua fazendo aí essas ações, né, de políticas afirmativas. Como que é o trabalho lá que você desenvolve de uma maneira, digamos, mais institucional? Que é o que você já vem fazendo há muito tempo. Isso. Né? A gente, a nova diretoria do sindicato, que é o Adriano Sturilli e sua equipe, o Adriano Peterman, eles criaram as coordenadorias. É tipo uns conselhos, né, temáticos. Tem coordenadoria da mulher, da pessoa com deficiência, coordenadoria negra, da pessoa surda. Então tem várias coordenadorias. E eu, com o Givan e mais o Oda e algumas pessoas lá, integramos a coordenadoria de negra. É um trabalho para ajudar, na verdade, a militância, porque a militância, que eu trabalho já há algum tempo na militância, então eu ajudei a construir a lei de incentivo municipal,
estadual e alguns programas federal também que tem na Funarte, nós construímos pelo Paraná. Eu mais uma equipe de pessoas. Então a minha trajetória, ela é aliada também, assim como a produção veio junto ali do ator, então a militância também, eu despertei para a militância rápida, porque para eu conseguir ter o espaço que eu tenho hoje. Só o fato de você ser bom, ter talento, ser um bom ator, ser um bom produtor, já não cabia eu em Curitiba. Eu tinha que ocupar um espaço político, um espaço de poder. Os espaços de poder estão onde? Nas associações, nos sindicatos. Eu fui militar para a causa preta, a causa cultural, né? Que é o teatro, as artes, de modo geral, e a causa LGBT, que é o Tony Reis também, que ali me colocou nessa loucura. Então, a militância faz parte da minha vida por questão de sobrevivência. Como é que eu vou conseguir sobreviver agora? Porque as portas fecham todos os dias para você. Pessoa preta. Você não tem porta aberta. Você tem uns instrumentos. Tá aí, que nós conquistamos no longo da nossa vivência. Né? As políticas afirmativas, elas existem, né? Começaram nos Estados Unidos, né? Nos anos 70, 75 começa isso. O Brasil começa em 2000, né? A política de cotas. E assim vai. Então ainda é muito novo para nós. Que sociedade nós queremos? Não é só falar que está ali a lei de cota, está aqui. Não, você precisa ter, como diretor, como produtor teatral, no seu elenco, você tem que prever. Eu tenho um elenco com 10 pessoas, eu vou botar 5 pessoas pretas. Não sei como. Tem pessoas pretas produtoras, tem pessoas pretas atrizes, atores, tem pessoas pretas cenógrafo e figurino, tem pessoas pretas design, tem pessoas pretas jornalistas, para fazer assessoria de imprensa. Tem tudo isso. Sempre, eu não encontrei, não tem, não. Não é que não tem, porque você não procurou. Exatamente. Porque você não fez seu papel. E eu acredito também, até por conta das suas peças, do trabalho que você desenvolve, e de grupos que a gente, né, ouve falar, tem pessoas talentosíssimas, grandes profissionais. Não é verdade? Né? Sim. Então, há uma invisibilidade, talvez, para a grande mídia, não sei, né? Mas a gente vê, né? A gente esbarra com essas pessoas, né? Mas é sempre a velha desculpa de sempre, né? Na gestão pública também tem isso. Eu trabalhei na gestão pública e criamos um programa na Confiança chamado Diversidade, onde a gente discutia, a gente programava com os equipamentos do Estado, Teatro Guaíra, sistema de museu, sistema de biblioteca, e nos municípios. Nós conseguimos movimentar o Estado inteiro naquele ano, 2017 e 2018. Né? E é um trabalho difícil, porque requer de você, além de conhecimento de repertório, requer de você um esforço, de você convencer o gestor para isso. E as pessoas estão lá para gerir para pessoas brancas, você vê isso? Porque a resposta é assim, a gente faz, vocês não vêm assistir. Mas sabe como? Mas ela não sabe que as pessoas pretas não vão nesses lugares, muitas vezes porque somos mais pobres, é a parte da população mais pobre do Brasil. De 56% da população, então nós somos a população mais pobre. Nós somos a população mais violada nos direitos. Estrutura familiar, né? Problemática, porque o social, vícios, tudo isso, você tem que vencer tudo isso para você chegar onde eu cheguei. Você tem que vencer a tua família, o bairro, a escola, que é o segundo passo fora da tua casa, que você vai conviver socialmente na escola. Se essa escola não está preparada para te receber, para te formar e para formar essa sociedade, né, que a gente vai enfrentar depois, é muito difícil a gente transformar. De nova sociedade, paradigmas, precisamos vencer muito isso. Mas é um esforço da sociedade. É um esforço da sociedade. Porque nós estamos aqui. Nós estamos trabalhando. E nós sempre trabalhamos. Nós sempre contribuímos. Né? E você tem contribuído bastante com mostras, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Esse ano vai ter? Vai, Então que ótimo que você conta pra puxou. gente. Porque a gente vai falando, acaba esquecendo das coisas. Então a mostra de teatro negro, ela surge com essa necessidade mesmo, então, de estar dando visibilidade para a nova geração. Né? Os meninos que estão aí, as meninas que estão aí, os técnicos que estão aí. Então a mostra é uma mostra pequena, porque ela é incentivada pelo projeto municipal. Então é uma mostra pequena. Mas assim, já a primeira edição foi online.
Eu lembro. Foi muito bacana. Inclusive, você nos convidou, a gente participou com um espetáculo que eu dirigi, com Tadeu Peroni, grande Tadeu Peroni. Ai, que amor. Né? O Que Absurdo. Né? Sim. Foi muito legal. E eu acompanhei de perto, né? Sim, online, sim. obviamente, né? Sim. E esse ano vai ser final de outubro. Né? Eu queria fazer em novembro, mas em novembro todas as pessoas pretas estão comprometidas com falas, mesas, né? E a gente não consegue ter essas pessoas, essas personalidades que eu quero trazer. Então vai ter sim, vai ser final de outubro. Ele tem essa característica, esse objetivo de estar dando espaço para as pessoas pretas, atores, atrizes, bailarinos, músicos, técnicos, né? E um espaço de fala também, como nós estamos aqui. Como tem as mesas, a gente fala giras, né? As giras temáticas, então a gente convida sempre, né? Uma babalorixá, né? Um babá, né? Um radialista, um jornalista, né? Atores, atrizes, para estar discutindo, que é o nosso meio, nós vamos discutir a questão da dramaturgia, né? Gestor, para estar discutindo essa questão do Estado, né? Políticas públicas, né? Gestão pública. São temas pertinentes à vida das pessoas. Então, a gente vai estar tinindo esse ano. Que maravilha. Gente, está quase acabando o nosso programa, né? O nosso podcast. Uma pena, né? E ao mesmo tempo muito legal estar aqui com você, meu amigo. Eu acho que foi uma conversa muito gostosa, né? Acalorada, Sim. né? Olho no olho, né? Emocionado, me emocionei várias vezes, sabia? Sim, sim. Né? Eu vi o seu olhinho ali brilhando e eu aqui, né? Te acompanhando. Obrigado né? pela força. Pra gente finalizar, complete a frase. Fazer teatro pra mim é... Vida. Pronto, né, gente? Não precisa mais nada. Meu querido amigo, obrigado por ter vindo. Aceito esse convite, né? Você é uma voz protagonista.